Ordem dos Advogados do Brasil tem melhorado muito no último triênio. Eu não tenho a menor dúvida de que a gestão capitaneada por Dr. Luiz Viana Queiroz, Fabrício, todos os que trabalham realmente, além de uma descentralização, facilitando o exercício de mais e melhores tarefas, tem aproximado muito do discurso histórico da ordem às práticas da seccional baiana. Eu realmente vejo com muito bons olhos. A maior prova que posso dar em relação a isso é a minha estada aqui com uma certa frequência, né? Já sou quase um cidadão baiano autoadotado, né? Então, isso é fato. Eu sou um entusiasta da ordem. Sem nenhum favor, uma das melhores seccionais do país, uma das mais assim engenhosas, né? E olha que nós temos boas seccionais, muito boas, mas sem dúvida está entre elas a seccional baiana hoje. Eu não tenho nenhum pudor em dizer isso, porque é verdade absoluta. E é tão verdade que no plano nacional a seccional baiana tem uma respeitabilidade muito grande. Hajam vista os cargos no plano do Conselho Federal e no entorno ocupados por baianos ilustres desta gestão. Então é muito notório isso, é muito visível isso. Basta ir a Brasília, assistir a uma sessão no Conselho Federal, ou ir ao Colégio de Presidentes e verificar como o Colégio de Presidentes, que é um órgão que reúne, claro, os presidentes das seccionais brasileiras, as 27 seccionais, para se concluir o que eu estou dizendo, facilmente. Quer dizer, a seccional baiana cada vez mais é respeitada no plano nacional, honrando, portanto, as tradições e a história da Bahia. No segundo plano de recorte, eu diria que o judiciário baiano vai na contramão desse raciocínio. Evidentemente, isso não é uma questão autóctone. Isso não nasceu e se desenvolveu na Bahia. Não. O judiciário estadual, que cuida de cada quatro processos que entram no Brasil, 3 são da Justiça Estadual. Mais ou menos 75% dos processos que estão em tramitação no Brasil passam pela Justiça Estadual. Não é? Nós temos ainda a federal, a do trabalho, a militar, a eleitoral, mas cerca de 70%, 75% dos feitos no Brasil, e não são poucos, nós estamos falando de 91 milhões de processos, né, que estão tramitando no Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, para o telespectador entender. É um processo para cada 2 pessoas que moram aqui. Quer dizer, uma coisa assim, é uma aberração. Isso, quando é dito internacionalmente, as pessoas de países desenvolvidos pedem para o tradutor repetir, não conseguem entender, não acreditam, não é? Acham realmente uma coisa inimaginável, porque é uma coisa sem solução, é um saco sem fundo. Não é? E nós estamos buscando cada vez mais estancar essa sangria, mas essa sangria só aumenta. Por quê? Porque a democracia se aprofunda e as pessoas mais conscientes dos seus direitos, queira-se ou não, a educação melhorou um pouco no Brasil, as pessoas vão à justiça. Então, entulha-se mais e mais a máquina judiciária de processos. Mas o judiciário precisa entender essa nova realidade. E há uma certa dificuldade disso acontecer em alguns tribunais, né? No Tribunal da Bahia, isso tem acontecido com alguma frequência, essa dificuldade de se adaptar aos novos tempos. Não se pode, por exemplo, admitir que não é um fenômeno só da Bahia, mas na Bahia é gritante. Tantas comarcas sem juízes, ou tantas comarcas sem defensor público, aí já é uma questão do executivo, ou comarcas onde não há o Ministério Público. O Ministério Público responde por várias ao mesmo tempo, portanto não está em nenhuma. Sempre que se procura em uma, está em outra. Não é culpa de pessoas, não vamos fulanizar o raciocínio, mas a estrutura do judiciário baiano precisa evoluir. Não há a menor dúvida disso. É preciso que se redimensione o judiciário baiano. É preciso que se contrate pessoal especializado.
É preciso que se aumente a quantidade de ocupantes de vagas na justiça, no judiciário, os gabinetes de juízes. Portanto, a contratação de juízes é emergencial. E é preciso que se estabeleçam metas, não aquelas metas do CNJ que são puramente indicativas, mas metas reais de exercício. Eu torço, sinceramente, até porque conheço bons magistrados na Bahia e muitos bons magistrados, né? Eu espero que eles prevaleçam e que prevaleça o bom senso, porque não se trata de falar de outra coisa, senão que sem justiça não há saída. Nós precisamos um judiciário que julgue. E nós precisamos um judiciário que não se esconda sob a desculpa da lei de responsabilidade fiscal. Porque se eu sou gestor de uma coisa pública, eu tenho que entender o seguinte: estamos chegando ao limite prudencial de contratação, então nós precisamos cortar o cafezinho. Então nós precisamos cortar o carro. Você não tem carro próprio? Vou para casa de carro. Nós precisamos cortar certos gastos que soam para a população como privilégios, portanto, vantagens pelo menos questionáveis, para que sobre dinheiro para a atividade fim do judiciário, que é julgar processo. Nós não queremos juízes doentes, nós não queremos juízes de licença médica, nós queremos juízes felizes, vocacionados, como a maioria esmagadora é, mas trabalhando, produzindo. Se o princípio da eficiência vale para a administração dos três poderes, portanto para o judiciário, esse princípio da eficiência só se efetiva na lógica da iniciativa privada, que é de lá que ele veio para a Constituição. E ele diz o quê? Se eu tenho algo, tenho metas, tenho um compromisso para cumprir no meu negócio privado, eu só vou para casa quando eu termino de cumprir. Eu dou serão, eu faço hora extra. É a hora da hora extra. É a hora do serão. A gente precisa trabalhar mais.